Fala, jovens! Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal é educar por meio de uma interpretação pessoal simples e bem-humorada sobre o mercado econômico em geral. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas por pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos fazer, então, análise gráfica do Bitcoin e falar como é que está a situação do Bitcoin no curto, médio e longo prazo e ver se é oportunidade ou se é momento de queda infinita e assim por diante. Muito bem, pessoal. Então, a gente completou agora praticamente um ano, já praticamente um ano, em que o Bitcoin está em um período, um processo de acumulação gigantesco, né? Onde nós temos o topo e fundo cada vez menores. Aliás, o fundo um pouco mais alto do que o fundo anterior. Então, no gráfico mensal, seguimos em tendência de alta. No semanal, seguimos em tendência de baixa. E no diário, voltamos recentemente à tendência de alta. Tá? Então, no mensal, o gráfico do Bitcoin está o mensal bonito ainda. Graficamente falando, por longo prazo, não está muito bonito. Por quê? Porque nós temos o MACD cruzando as médias. E hoje nós temos uma barra, então, uma barra de equilíbrio aqui, ainda uma inside bar, que precisa ser fechada até o final do mês. Tá? Então, no final do mês vai ser fechada essa barra, nós estamos praticamente com um terço do mês aí, né? Então, falta muita coisa, falta muita movimentação. E hoje a gente vai fazer, então, uma visão mais macro. E, na minha opinião, mesma coisa, nada mudou. Para mim, o suporte mais interessante seria os 14 mil dólares, seria o suporte do desespero. Deixa eu pegar aqui. Seria o suporte do desespero. O topo anterior seria o suporte mais forte esse ano. Dificilmente a gente veria Bitcoin abaixo de 14 mil dólares. Então, nós temos uma sequência de, geralmente, 2 anos de alta, 1 ano de lateralização e acumulação e 1 ano de queda. Supostamente, 2022 seria o ano da baixa, né? Então, nós fizemos rompimento da média 8 semanal, tá? Ou média de 55 dias aqui. Vou colocar 55 dias. A gente já tem mais atualizado, ó. Estamos acima da média 8 semanal. Então, no gráfico diário já está em tendência de alta. E para mim, né, olhando o que aconteceu, se eu fosse esperar algum movimento, ou alguma coisa que pudesse acontecer aqui, de fato, seria o BTC realmente conseguir, ao longo desse período agora, das próximas semanas, conseguir se sustentar acima dessa média e voltar a subir, entrar em tendência de alta, ou retomar a tendência de alta. E, bom, o Bitcoin está em cima, então, de uma resistência bem interessante, 45 mil dólares aqui é uma das resistências. A resistência, que na minha opinião seria a retomada de tendência de alta semanal, seria acima de 52 mil dólares. Então, acima de 52 mil dólares, eu acreditaria que o Bitcoin poderia voltar a uma tendência de alta forte no semanal. Isso seria uma luz para nós, para o mercado voltar a subir forte. E, por enquanto, no gráfico diário, nós estamos um pouco distantes dessa região 52. Região 52, que é o mesmo suporte que nós não deveríamos ter perdido naquele dia 4 de dezembro, que justamente é o dia pelo qual eu realmente achei que o mercado ia virar de tendência muito forte, e realmente virou, né? Então, no semanal, em tendência de baixa, por esse motivo, eu estou mais bearish ainda, e também pelos fatores macroeconômicos, né? A gente ainda não entrou em tendência de baixa no gráfico de 4 horas. Se a gente perder esse fundo anterior aqui, a gente vai abrir um sinal de baixa temporário aqui, na minha opinião, no gráfico de 4 horas. E aí ele poderia vir, de fato, a ter uma tendência de baixa no 4 horas, evoluir essa tendência de baixa de 4 horas, até testar uma região, que é uma região chamada de Smart Money, uma região de manipulação, uma região que tem interesse, institucional tem interesse em acumular, que é a região aqui, desse caixote, tá? Vou tirar o Super Ten aqui para não ficar atrapalhando. Então, o que acontece? Na minha opinião, nós tivemos essa acumulação lateral, o preço saiu para liquidar e fazendo short squeeze nessa região, então ele pegou todo mundo que estava apostando em baixa. E, na minha opinião, ainda acredito que nós estamos em período de acumulação, ou seja, ele sai para um lado, começa a perder força aqui na tendência do gráfico de 4 horas e vem para essa região aqui. Sendo essa região de 36 a 37 mil dólares, a região mais interessante para surgir um pivô de alta, tá? Mesmo que seja abaixo da média 8. Um pivô de alta abaixo da média 8 seria para construir um fundo mais alto do que o fundo anterior e seria um primeiro sinal indicativo que eu acredito que ele retomaria a alta mais para frente. Mas o que eu ainda acredito que a gente vai ver, tá, ao longo desse mês é justamente um padrão de acumulação lateral ainda, costurando essa região e fazendo possivelmente esse pivô de alta aqui abaixo da média 8, tá? Uma coisa que seria muito ruim seria ele fazer essa acumulação abaixo dessa média, porque a acumulação abaixo dessa média poderia ser mais uma zona de distribuição e trazer o preço lá para baixo dos 24 mil dólares e possivelmente 14 mil dólares caso desse alguma grande porcaria com o mercado tradicional. E eu não sei se os institucionais estão satisfeitos com esse preço do Bitcoin, porque provavelmente, possivelmente, para o institucional ele vai querer acumular, ou as mãos fortes vão querer acumular Bitcoin com determinada faixa de preço, que justamente era a região dos 34 mil dólares, 35 mil dólares. Aqui no semanal você pega a 0,5 de Fibonacci, a gente já falou, a gente pega a última barra antes da retomada de alta e a gente coloca no meio uma Fibo. Essa Fibo é a região onde o Smart Money tem interesse comprador. Então, nessa região foi justamente o ponto de entrada desse fundo aqui no gráfico semanal. Essa é uma região
de smart money majoritária, ou seja, aqui que esse é o preço médio que o smart money tem interesse em acumular. Eu não sei se o smart money, por exemplo, está satisfeito de ter só uma semana para comprar nessa região, né? O que eles gostam de fazer? Eles gostam de fazer comprando aos poucos, porque se eles entrarem com ordens muito pesadas, eles fariam o mercado subir rapidamente. Porque no diário, ele está tentando fazer um padrão de tendência de alta, tá? Então, ele pode aqui estar fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior no gráfico diário, para ficar acima da média 8 semanal e levar o preço lá para cima e fazer uma reversão majoritária de tendência, tá? Tentar fazer a reversão majoritária de tendência, ou seja, levar o preço até a região dos 50 mil dólares, tá? Então, se ele conseguir chegar à aproximação de 52, volta para 44 ou 45, se sustenta na média 8. Então, se ele conseguir fazer o padrão de alta aqui, ele começa a ter um pouquinho de dificuldade, volta para essa região, isso aqui seria, na minha opinião, o price action perfeito para pegar mais uma temporada forte de alta. No caso, o que nós enxergamos hoje, na verdade, ainda é um cenário muito perigoso. Então, nós temos os fatores macroeconômicos, que a gente já sabe bem, nós estamos fazendo topos e fundos descendentes ainda, né? Então, essa alta aqui, tudo bem que ela rompeu o topo anterior aqui, ela precisaria fazer exatamente isso, possivelmente puxar o preço para 36 mil, que é a região do smart money aqui, que é a região do rastro da manipulação aqui, né? E daqui conseguir romper, tá? Então, olhando, ele ainda tem o perigo de continuar caindo, porque isso aqui, na minha opinião, ainda é um topo mais baixo do que os topos anteriores, porém, com aquela mudança de comportamento do mercado, né? O mercado, ele quer sair de uma condição de tendência de baixa e entrar em tendência de alta, porque se ele chegar nessa região desse canal e voltar, né, não é que seria um problema, seria maravilhoso para a gente acumular pro longo prazo. E é justamente o que eu acredito que vai acontecer ao longo desse ano. Acredito que esse ano vai ser um ano de acumulação. Esse ano é um ano de oportunidade de comprar e plantar para colher lá na frente. Por quê? Porque eu acho que à medida que a inflação vai diminuindo a cada 4 anos no Bitcoin, lá na frente nós vamos ter altas muito fortes, tá? Mas quando a gente romper essa resistência e a gente fizer o reteste dessa região, essa resistência como suporte, a gente vai ter uma alta prolongada e um período de valorização bem potencial para o Bitcoin, justamente pelas características de ser um ativo escasso. Então, para o longo prazo, qualquer oportunidade, na minha opinião, qualquer oportunidade abaixo de 40 mil, aliás, abaixo de 50 mil, é oportunidade de poder comprar barato o Bitcoin, desvalorizado ou subvalorizado, porque lá na frente, daqui a 2 anos, você vai querer criar uma máquina do tempo para poder voltar no tempo e poder comprar Bitcoin a 50 mil, 40 mil. Se mês de março a gente fechar uma barra doji, ou uma barra pequena, uma barra grande, tanto faz, mas que seja acima da máxima do mês anterior, nós vamos ter, na minha opinião, um semestre aí possivelmente de alta, tá? Ou retomar um semestre de alta, fugindo um pouco do que aconteceu nos ciclos passados. Se ele perder e iniciar o março perdendo e ficando abaixo, né, dessa máxima aqui dos 46 mil dólares, então se ele iniciar março abaixo dessa máxima aqui, o fechamento mensal de janeiro, eu creio que ele poderia levar o preço do Bitcoin até a região, então, do suporte anterior, tá? Por exemplo, uma barra vermelha desta forma aqui, porque isso aqui, esse mensal aqui, ele ainda não fechou, mas se ele fechar assim, sidebar, aqui seria, por exemplo, na minha opinião, uma queda muito forte antes de reversão, tá? Então, se ele viesse com uma queda muito forte em março, na minha opinião, ele poderia fazer a reversão, então, mais para frente, em uma segunda ou terceira tentativa, em algum mês desse ano, fazer uma tentativa de reversão. Algumas coisas, então, que ainda me chamam a atenção é o Short Term Holders aqui, o MVRV, valor realizado pelo mercado. Basicamente, nós temos, então, um período de acumulação prolongado. Isso se reflete também nos dados da blockchain, nos dados da Glassnode aqui. Bull Market, então, nós temos o MVRV saindo de 1 e saindo de 1 para cima, então vai para 1.4, 1.6, 2 para realização de lucro, né? Então, a cada 2 investidores realizam lucro em relação ao preço do mercado. Basicamente, nós temos uma tendência de alta quando nós temos essa condição. Quando nós estamos abaixo da linha pontilhada, então nós temos tendência de baixa, tá? Então, acima é tendência de alta, abaixo é tendência de alta. Então, o mais importante é conseguir fazer um pivô de alta para conseguir romper o 1 aqui e voltar para uma estrutura de um mercado de tendência de alta. O Short Term Holder MVRV, ele é, na minha opinião, o melhor indicador de dados on-chain, o melhor indicador de dados on-chain de tendências, tá? Então, por enquanto, ele está em tendência de baixa ainda. Ainda está em tendência de baixa. Logicamente, a tendência ela vai durar até que ela se reverta. Nós temos o Mayer Multiple aqui, que é outro que indica, ele faz uma divisão da média de 250 dias em relação ao preço. Essa divisão, eles chegam a uma média, tá? Essa média é a média do Mayer Multiple aqui, e ela é, basicamente, hoje, ela demonstra o que seria o valor justo do Bitcoin, ou o valor que seria o preço médio do Bitcoin ao longo de todos os ciclos, né?
Então, nós estamos com o Bitcoin subvalorizado nesse indicador. Tá? Nesse indicador, nós estamos com o preço subvalorizado, porque o preço médio, o ideal, ou o preço justo do Bitcoin seria atualmente $49 mil, tá? Esse seria o valor justo. Por isso que 50 mil, 52 mil é uma região extremamente importante para a gente definir se é um período em que vai nos dar mais dinheiro, né? Em que é legal se expor nas altcoins, por exemplo. Então, por exemplo, o Bitcoin, quando ele voltar acima de 50 mil e ficar lateral ou ficar em congestão em acumulação, é mais interessante se expor ou possivelmente encontrar algumas altcoins para se expor ao risco com uma pequena parte do capital. Na linha verde, quando o preço está na linha verde, então geralmente é um preço ideal de compra, é um preço mínimo ou um preço em que o smart money vai ter interesse em estocar. Hoje a linha verde está em $36.800, tá? Então, $36.800 seria aquela região que a gente comentou com vocês, que é a região de rastro institucional, onde o institucional deixou um rastro de manipulação e que possivelmente ele pode fazer com que o preço caia até aquela direção para eles poderem conseguir acumular mais na região dos $36 mil, tá? Outra coisa que me chama a atenção no gráfico do Bitcoin, Fofoletes, é o seguinte, essa é uma barra de manipulação institucional também, tá? Então, geralmente, o preço tende a voltar à mínima dessa barra aqui, ó. Que no caso é 37.200, ou seja, 36.800 e 37.200 é a região aqui que o Smart Money se encontra. Então, aqui, essa barra de ignição aqui é uma barra de busca de liquidez. Essa é uma barra em que provavelmente alguns grandes compraram forte e provavelmente isso aqui funciona como se fosse um imã magnético do preço. Então, o preço tenderá, com o tempo, independente da movimentação que ele for fazer, independente se ele for fazer, por exemplo, queda direto daqui e vir direto para cá, ou se ele for primeiro lá para 52 ou 50 mil, ou seja, ele volta, a tendência aqui, bate no 50 e volta, tá? Ele tende no futuro a tocar nessa região novamente, tá? Geralmente, uma barra desse tamanho, ela não fica ela é uma barra que geralmente é uma barra de rastro institucional. E essa barra de rastro institucional é onde a gente sabe que os institucionais querem comprar, ou o Smart Money querem comprar nessa região. Então, essa é uma região de um preço muito importante, muito interessante para um acumulador de Bitcoin, seja institucional ou não. Um acumulador de Bitcoin vai ter interesse em acumular Bitcoin nessa região dos $37 mil, tá? Então, aqui o Ethereum também está dando uma pequena enfraquecida, está abaixo da média 8, também pode vir junto com o BTC e cair um pouquinho até os 2.500. Essa seria uma região legal de interesse de compra. Por quê? Porque também tem um rastro aqui nessa região. Essa é uma região 2.680, na verdade. É uma região boa, geralmente, para a compra de Ethereum. Então, se o Ethereum se recusar na média 8 e tentar cair, ele vai tentar fazer o pivô de alta, captando liquidez nessa região aqui, que é uma região que possivelmente o institucional deixou o rastro, né? E outra coisa, a dominância do Bitcoin está subindo de novo. Então, nós temos um pivô de alta acima da média de 8 no gráfico semanal, no gráfico da dominância do Bitcoin. Isso significa o quê? Significa que, de duas uma, ou o Bitcoin vai ganhar valor e vai subir com mais alta, mais força do que as altcoins, ou o Bitcoin vai derreter e o derretimento, então, vai ser mais lento do que as altcoins, né? Então, esse gráfico, ele sobe de duas maneiras. Ele sobe quando o Bitcoin sobe mais rápido que as altcoins, ou quando o Bitcoin cai, só que o Bitcoin ele perde menos valor no derretimento do que as altcoins, tá? Então, nós temos uma linha de tendência de baixa, e pelo menos até aqui a dominância do Bitcoin pode subir. Então, por isso que eu estou falando para vocês o seguinte, eu acredito que no curto prazo agora o Bitcoin vai cair, tá? Ele vai ganhar valor perante as altcoins, acho que as altcoins vão cair um pouquinho mais, e depois aí a gente vai ter que ver o que ele vai fazer quando ele chegar nessa região aqui, tá? Eu acho que ele vai se valorizar perante as altcoins através da desvalorização, ou de uma queda mais lenta do que as altcoins. Me chama a atenção, deixa eu ver uma coisa aqui. Então aqui, pessoal, ó, bem no curtíssimo prazo, tá? Agora é o gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas está defendendo essa região, então esse canal lateral aqui. Temos um canal lateral nessa região aqui. Aliás, perdão. Desculpa. Aqui. Então, nós temos um canal lateral aqui. Certo? Se ele chegar aqui nessa região, não passar nesse canal lateral e perder a mínima, a gente vai ver o preço do Bitcoin derretendo até os 36 mil. Tá? Voltando aqui, por enquanto. Se ele conseguir se segurar, romper a metade desse canal e conseguir se manter acima, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai acumular, ele vai tocar mais uma vez aqui nessa região, volta até a metade da região aqui e sobe. E aí ele rompe. E aí ele vai lá para 50 mil. Tá? Aí dos 50 mil aqui, aí possivelmente, ele poderia, tá? Possivelmente ele poderia voltar
para essa região aqui de baixo. Então ele poderia buscar a liquidez dos apostadores de alta aqui e chegaria até a região da manipulação institucional, que é essa região aqui. E daqui desse ponto ele faz o fundo duplo, aquele fundo duplo majoritário que a gente gostaria de ver. Lembra o que eu falei para vocês? Pode ser que o nosso inverno já tenha começado em maio do ano passado. Nesse padrão aqui, ó. Aqui, ó. Pode ser que o inverno ele tenha começado em maio do ano passado. E geralmente quanto tempo ele dura? 1 ano. E aí o que acontece? Eu estou especulando que o mercado pode precificar a inflação, o controle da inflação pelo Federal Reserve, o aumento da taxa de juros, pode especular uma queda no primeiro semestre, mas que em junho e para julho a gente poderia ter uma sequência de alta mais interessante. Então eu vou ficar muito ligado ao longo desse ano entre junho e julho. Junho e julho, na minha opinião, são meses bem definitivos, assim, seriam meses bem interessantes para saber qual é a tendência, tá? Então, na minha opinião, a gente poderia continuar numa sequência de tendência de baixa semanal ao longo do semestre inteiro ainda desse ano, abaixo dos 50 mil, por exemplo, e depois, lá em junho para julho, já com tudo precificado, todo o mercado já ambientado à situação econômica geral, a gente volte a subir em forte tendência de alta, talvez acima dos 58 mil dólares da metade do ano para frente e possivelmente 2023 mais um semestre de baixa por algum motivo, seja realização de lucro, enfim, não dá para saber. E aí já é muito futurologia, né? Como se fosse aquela teoria do ciclo estendido de alta, né? Que alguns defendem. O Marcelão acredita muito nisso. O Marcelo Paz aí, abraço pro Marcelão, ele acredita muito em extensão do ciclo, né, econômico, do ciclo de alta. E, cara, tudo pode acontecer, realmente, tá? Então, olhando agora, assim, abaixo da média 8, e com possível rompimento da média 8 ao longo dessa semana, vindo para a região 50 e fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior no gráfico diário, dentro desse canal lateral aqui, eu encararia que isso aqui seria uma acumulação para o preço continuar subindo bem mais lá para frente. Então, independente do preço que estiver sendo cotado no Bitcoin, 50 mil, 40 mil, 30 mil dólares, 14 mil dólares, 20 mil dólares, não interessa, esse é um período muito importante de acumulação. Esse é um período para comprar Bitcoin ao longo das semanas, ao longo dos meses, e poder colher lá na frente. Não sei quando, não sei se 2024, 2025, aí é impossível saber. Só sei que eu olhando a acumulação que ele está fazendo aqui, eu vou acumulando Bitcoin ao longo das semanas aí. E a inflação transitória nos Estados Unidos então atingiu 7,5 em janeiro, a alta maior em 40 anos. Então, as pessoas estão bem insatisfeitas aí com o Biden também. A gente pode ver realmente uma possível migração, né, uma utilização de Bitcoin ao invés do dólar, talvez um enfraquecimento do dólar pode acontecer. Vamos ver como é que vai ser aí, esperar o março. Acho que março vai ser um mês bem definidor para esse ano aí, tá? Então, a ADA, que está em forte suporte, $1, o mercado de hold da Cardano não quer. A Cardano recentemente bateu recorde de transações na rede de novo, e eu acho que ela ainda tem espaço para cair mais ao longo desse ano. A Cardano, ela tem uma característica interessante, ela tem uma comunidade muito grande de investidores, e qualquer coisa, qualquer sinal de indício de que ela vai conseguir resolver os problemas de utilização dos protocolos de DeFi dela, eu acredito que ela tende a ter uma forte alta. Ainda não é a situação, tá? Mas, ao primeiro sinal, por exemplo, se o preço da ADA ficar aqui nesse lenga-lenga um bom tempo, às vezes pode ficar por meses, vamos dizer que até metade do ano fica nessa lenga-lenga aqui e não perde a região de $1, e se mostrar um suporte muito importante, muito bom, qualquer sinal de que ela conseguir resolver o problema de escalabilidade e, ao mesmo tempo, o problema da lentidão de desenvolvimento dela, e ela conseguir, de fato, entregar para nós um DeFi funcional e bem expressivo, ela pode ter uma pirocada de alta e iniciar uma forte tendência de alta. Luna abaixo da média 8 ainda, né? Tá tentando fazer um pivô de alta. Estava em tendência de baixa, forte, agora ela tá dando uma segurada. Olhando o preço, olhando o que está acontecendo com elas, me parece que as altcoins vão entrar num processo longo de lateralização. A Luna está em tendência de alta agora, tá? Então ela está em tendência de baixa no diário, mas no gráfico de 4 horas ela está em tendência de alta ainda, fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior, em suporte, que era uma resistência antiga servindo como suporte. Então se ela conseguir voltar acima aqui, ela segue essa tendência de alta do gráfico de 4 horas, tá? E aqui é o período de acumulação dela. Então, importante, ela perdeu esse fundo aqui, perdeu. Agora, para ela iniciar continuar a tendência de baixo no gráfico de 4 horas, seria ela não passar dessa linha de tendência de baixo aqui. Então, você coloca a linha de tendência de baixo pontilhada. Se ela romper, ela vai fazer alta até aqui a região dos $70, tá? Então, até a região dos $70, aliás, até $64, tá? Então, até a região dos $64 a $70 seria a região em que ela venha buscar, se ela conseguir romper esse fundo aqui e conseguir romper essa linha de tendência de baixo aqui no gráfico de 4 horas. Então, se ela romper, se subir aqui, alta, ela vai vir forte aqui, tá? Se ela não conseguir, se ela bater cabeça aqui e voltar,
ameaçar a queda aqui, ó, fizer um gancho aqui, ó, ela vai cair até o próximo suporte, que é essa região dos $47 aqui, ó, curtíssimo prazo. Aí ela evolui a tendência de baixa que ela tá tentando construir aqui, ó. Então ela tá fazendo, na verdade, um padrão de reversão no diário. E no gráfico de 4 horas, ó, porque no diário, isso aqui é uma tentativa de formação de um fundo, tá? Então, se ele conseguir confirmar o fundo rompendo a LTB, ela vai subir até lá em cima. Ela vai subir até aqui, ó. Tá? Se isso aqui não for um fundo, vai ser uma inside bar para continuidade de queda. Certo? Então, se ela não conseguir subir, no gráfico de 4 horas você consegue ver isso bem certinho, porque ela fez um fundo mais baixo do que o fundo anterior, fez pivô de baixa, fez a linha de tendência de baixa. Para ela continuar baixa, ela tem que seguir a tendência de baixa. Então, ela teria que seguir a LTB. Se ela continuar a LTB, se ela continuar abaixo da linha de tendência de baixa e rejeitar, então, fazer um vermelhão aqui, ó, ela faz uma barra verde, toca na linha de tendência de baixa aqui, e depois ela rejeita, isso aqui vai ser o acionamento de uma venda. Tá? Acionamento de uma venda para o preço ir até lá embaixo. Porque daí isso aqui vai dar sequência à tendência de baixa que ela está tentando se formar. Se ela, no gráfico de 4 horas, se ela conseguir superar, vai mudar o sentimento do mercado, para ela vai mudar, ela vai sair do sentimento baixista para um sentimento de continuidade de alta. E vai acionar um monte de ordem compradora aqui em cima. Acionando um monte de ordem compradora aqui em cima, ela rapidamente estoura o preço lá para cima. Para 64 a 70 dólares. Então, mesma coisa do Bitcoin. Ele sai daqui, se ele vai mudar o comportamento do mercado. Ele quer sair de uma condição de tendência de baixa para o mercado acreditar em alta. E ele realmente pode fazer o pivô de alta. O que seria o ideal? Ver o Bitcoin ou chegar a 50 mil e cair, e aí entrar aqui, tá? No fundo duplo. Ou se ele vir direto aqui para baixo agora, ver como ele vai ser no Smart Money, porque ele pode até tocar essa LTB aqui, ó. Ele pode testar essa LTB pela segunda vez e você compra em cima da LTB. Porque em cima da LTB seria o toque da LTB e a LTA desse canal de acumulação de longo prazo que ela está tentando fazer aqui. Se ela voltasse para a região dos 34, 36 mil dólares, provavelmente vai ter uma zona muito grande de compradores ali arrependidos de terem vendido Bitcoin a 34 mil dólares e torcendo para que o Bitcoin volte para essa região. E aí seria a zona dos arrependidos compradores, ao mesmo tempo é a zona em que tem um rastro do Smart Money e que o Smart Money tem interesse em acumular Bitcoins nessa região. Tá? Então ali seria uma região de compra poderosa. Seria aquela compra de abrir um long A do infinito, né? Certo, fofoletes? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.